Oi, gente. Por que eu resolvi fazer um canal no YouTube? Então, começo minha fala fazendo essa pergunta, esse questionamento que ao longo do vídeo eu vou respondendo os motivos pelos quais me levaram, me trouxeram até aqui a fazer a gravação desse vídeo, desse primeiro vídeo e postar no canal. Então, assim, há muitas vezes na nossa vida, né, quem de nós não já guardou um sonho, engavetou um sonho ali dentro, guardado no nosso coração, na nossa mente, por muitos anos, por muito tempo, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Então, prazer, sou Edivânia Moraes, sou professora, né? Sou professora de língua portuguesa e eu tinha esse sonho há muito tempo guardado em meu coração, na minha vontade de expandir mais o meu conhecimento, porque o ambiente de sala de aula me propicia isso, porém é de uma forma limitada. É de uma forma limitada, por quê? Porque por ser professora de educação básica, né, aula para alunos adolescentes ainda, então determinadas leituras, determinados conteúdos nem sempre podem ser discutidos, nem sempre podem ser conversados no ambiente da sala de aula e também não há nem espaço para tanto. Então, um dos principais objetivos seria esse, expandir os horizontes das minhas discussões a respeito sobre leituras feitas, leituras já realizadas, leituras que mudaram, que transformaram a minha vida, o meu modo de ser, o meu modo de pensar, que me fizeram acreditar em muitos dos meus sonhos, que me fizeram acreditar. E eram conversas, né, que eu gostaria de ter com um público maior, né, expandir essas conversas, esses diálogos com um público mais abrangente. Mas muita coisa me travava e ainda trava, né? Então, de algumas questões como o medo, a insegurança, acredito que o medo também dessa exposição, né? Exposição em rede a nível até nacional, então tudo isso de certa forma me amedronta, ou me amedrontava muito mais ainda. E aí eu ficava um eterno ciclo de autossabotagem, procurando me justificar comigo mesma. Ah, não é o momento certo, eu preciso ter uma câmera boa, um celular bom, eu preciso ter um espaço melhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E é como se eu estivesse sempre esperando o momento certo, como muita coisa na vida, né? Como muitos de nós, muitas vezes fazemos isso de adiar os nossos desejos, adiar as nossas vontades por medo de julgamentos, por medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão dizer, né? E aí eu lembro muito de uma frase que eu ouvi certa vez, quando alguém disse assim, que no cemitério, né, está cheio de boas ideias e boas intenções, né? São justamente muitas pessoas que acabam indo, né, saindo dessa existência e levando só com elas boas ideias, ideias que nunca foram colocadas em prática. E essa questão, de alguma forma, angustiava a minha alma. Então, de tantas ideias que eu tenho, por que eu tenho tanto medo de colocá-las em prática? Por que eu sou assim? Então, esse era um dos questionamentos que eu me fiz muitas vezes, até ter a coragem de vir aqui pela primeira vez e gravar e fazer o vídeo nas condições que eu tenho hoje, da forma que eu tenho, com alguns entraves ainda que me bloqueiam, que me amedrontam, mas que eu não quero mais deixar para depois, né? Porque o depois às vezes não pode chegar, pode não acontecer. Então, tudo isso fez com que eu tivesse a coragem de tomar a primeira iniciativa, né? De dar o primeiro passo. Então, deixando um pouco dessas desculpas de lado e encarar, né, de frente a concretização de um desejo, de uma vontade. E a partir disso, eu comecei a entender de que não há momento certo. Nunca há momento certo para a vida. Eu acho que a gente tem o hábito de sempre planejar muito a nossa existência, né? Sempre a gente deixa para depois. Sempre vai ser um novo dia mais na frente, quando eu terminar isso, quando eu concluir tal projeto, quando eu fizer tal coisa. E assim a vida vai passando, vai seguindo e muitas vezes deixamos de lado as mais nobres ideias, talvez, que tenhamos na vida, nós deixamos passar despercebidas
por conta dessas inseguranças e desses entraves que nos amedrontam. E aí a gente pode pensar, e de repente, ir lá no fim da vida, que a gente nunca sabe quando é o fim, né? Mas sempre imaginamos que podemos viver muito, de chegar a uma velhice, de chegar a uma certa idade em que a gente possa olhar e dizer, realmente eu vivi muito. E quando chegar esse momento, né? Quando nós buscarmos atar as duas pontas da vida, assim como fez Bentinho, né? O personagem de Dom Casmurro, do escritor Machado de Assis, né? Ele faz essa narrativa no início da obra, sendo que foi muito, para ele era muito difícil tentar atar as duas pontas da vida, né? Então, e aí, né? Quando a gente chegar nesse momento de atar, de juntar, de unir, de fazer esse elo entre entre as duas partes da vida, né? O início e o fim. Não sabemos quando é o fim, mas suponhamos, como tinha falado, que ele dure muito a chegar, né? É o desejo que todos nós temos. Então, que a gente olhe para a nossa vida e olhe com orgulho daquilo que a gente teve coragem de conquistar, de batalhar, de ir em frente, certo? Então, um dos principais objetivos deste canal é isso. Primeiro, enquanto professora e amante da leitura como sou, que gosto de ler, que gosto de discutir e falar sobre leituras, um dos principais objetivos inicialmente é esse. Trazer discussões, né, a respeito de algumas leituras, leituras realizadas, leituras que mudaram um pouco a minha vida, a minha forma de pensar, o meu modo de ser, como também até mesmo de tentar, às vezes, tornar o entendimento de algumas leituras mais fácil, ajudar o público quanto a essa questão. Mas por trás desse objetivo também há um outro objetivo muito importante, que é esse objetivo também de motivação, certo? De motivar o público a ter coragem, as pessoas a ter coragem de ir atrás dos seus sonhos, assim como eu estou fazendo, dando esse primeiro passo, iniciando esse primeiro momento nessa busca. O meu objetivo maior é esse também. Fazer com que outras pessoas também tenham coragem de dar o primeiro passo, de ir em frente, de não desistir dos seus sonhos. Então, se você faz parte desse público que deseja, que gosta de boas discussões e bons diálogos, né? Aí eu sugiro que conheça o canal, que assista os vídeos que serão postados na frequência que der para ir fazendo, né? Eu não ter uma rotina muito exaustiva, uma rotina já uns dias muito preenchidos, mas eu quero encontrar espaço para fazer crescer, para fazer florescer essa ideia, esse sonho. E eu agradeço a todos que puderem compartilhar, se inscrever no canal e curtir, né, divulgar. Então, tudo isso faz parte, né, desse mundo da internet, como nós sabemos, e que nós estamos aqui para isso, para tentar se ajudar, tentar evoluir, né, enquanto seres humanos, enquanto pessoas que estamos aqui neste plano. Nosso maior desejo é isso, a evolução.